Bem, vamos então a essa atividade 2 da apostila do segundo bimestre, da segunda série do ensino médio. Essa atividade, ela diz o seguinte, Enem 2018. A transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos. Banco 1, Banco 2, Banco 3, Banco 4 e Banco 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A, em que esses elementos A e J, o I ele está variando de 1 a 5. O que isso significa? Significa que temos 5 linhas nessa matriz. E o J também está variando entre 1 e 5, ou seja, em 5 colunas. Bom, e o elemento A e J, correspondente ao total proveniente das operações feitas via TED, em R$ 1.000.000. Então, ali na matriz, cada valor que a gente tiver ali de cada elemento significa um montante em milhões de reais nessas transações entre esses bancos. Bom, quando você encontrar um zero na tabela, significa que não houve transação entre esses dois bancos, tá? Bom, ele diz o seguinte, então, com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco. Bom, então vamos pegar essa matriz e vamos voltar a fazer o inverso dela, vamos transformar ela numa tabela, tá? Então, se eu pegar esses números aí, tá? São esses aqui. E eu transformar isso aqui em uma tabela. Tá? Então, vou preencher aqui. Deixa aqui. Bom, vamos colocar aqui nas linhas, então, cada banco. Então, eu vou falar que aqui foi o banco 1, aqui as transações do banco 2, aqui as transações do banco 3, aqui as transações do banco 4 e aqui as transações do banco 5. Então, vamos também representar aqui nas colunas esses bancos. O banco 1, o banco 2, o banco 3, o banco 4 e o banco 5. Então, nessas que estão na linha, essas primeiras aqui, vamos supor que foi as transferências enviadas, tá? Então, aqui, as transferências emitidas ou enviadas. Então, aqui, as transferências enviadas de cada banco. E aqui, nesse outro, vamos colocar, então, como as transferências recebidas. E vamos colocar uma linha aqui, aonde a gente tem, então, o total de TEDs, De TEDs. Então, olha lá.
esse zero aqui, o que significa esse zero aqui na nossa tabela? Esse zero, ele tem o significado, olha, ele falou que a TED é uma transferência eletrônica entre bancos distintos. Então, quer dizer, esse número que está aqui, ele representa a transferência entre a intersecção desses dois bancos. Olha aqui, ó, o banco 1, então ele não fez nenhuma transferência com ele mesmo, por isso que tem que ser zero. Aqui, o banco 1 com o banco 2, eles fizeram o quê? Temos um total de 2 milhões, né, entre transferências. O banco 1 com o banco 3 não teve nenhuma. O banco 1 com o banco 4 teve 2. E o banco 1 com o banco 5 também teve 2. Então, qual que foi o total de transferências de TEDs efetuadas pelo banco 1? O banco 1 efetuou 6 transferências, né? Por quê? Ele fez 2 com o banco 2, 2 com o banco 4 e 2 com o banco 5. Na verdade, quantidade, né? Milhões, né? 6 milhões de reais em TEDs. E o banco 2? O banco 2, ele não fez nenhuma com o banco 1, não fez nenhuma com o banco 2, ele fez 2 com o banco 3, no caso aqui 2 milhões, ele tem 1 com o banco 4 e nenhum com o banco 5, então ele tem quanto? Ele tem 3 milhões em TEDs, né? Bom, e o banco 3? Quais que foram, então, as TEDs enviadas, né? Então, ele tem uma com o banco 1, 2 com o banco 2, nenhuma com ele mesmo, lógico, né? Uma com o banco 4 e uma com o banco 5. Então, ele tem quanto? 2, 3, 4, 5 milhões feitos, então, né, enviados aí com TED. E o banco 4, ele tem quanto? Ele tem 2, 4. Então, ele tem quanto? 4 milhões. E o banco 5 tem 3, 4, 5 milhões. Então, ele pergunta ali, né? Ele pergunta, com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco. Então, qual foi o banco que transferiu mais via TED? Olha só, aqui estão as enviadas e aqui eu dispus as recebidas. Então, quem que enviou mais? Quem enviou mais foi o banco 1. Agora, se eu tivesse dito quem que recebeu mais? Quem recebeu mais, então nós iríamos somar quem? Nós iríamos somar as colunas, né? Então, no caso, quem enviou mais TED foi o banco 1. Quem recebeu mais? Quem recebeu mais, ó, o banco 1 recebeu 4, o banco 2 recebeu 6, o banco 3 recebeu 5, o banco 4 recebeu 5 e o banco 5 recebeu 3. É isso, né? Então, qual é o que recebeu? Então, o banco que recebeu mais TED foi o banco 2. O banco que enviou mais TED foi o banco 1.